bom dia. Você abre, eu leio o verso. Então, bom dia a todos. Estamos aqui iniciando, né, nessa nossa leitura, continuando aqui o livro, né, Desvendando o Crescimento. Hoje vamos ter o início da leitura no segundo capítulo, que é os períodos do desenvolvimento corporal, né, com a leitura vai ser da Patrícia. Começamos também com uma notícia boa da Eliane Macedo, né, que mora no Rio Grande do Sul, mora em Porto Alegre. Parece que hoje já temos sol, as questões estão gradativamente melhorando, né? E assim esperemos que continue. Então, antes da leitura, a Márcia vai fazer a leitura vai colocar o seu verso, né? Por favor, Márcia. Da cabeça aos pés, só a imagem de Deus. Do coração às mãos, sinto o hálito de Deus. Quando Deus eu avisto em todas as partes, no pai e na mãe, em todas as pessoas queridas, no animal e na flor, na árvore e na pedra, não sinto medo de nada, só amor a tudo que está ao meu redor. Rudolf Steiner. Obrigado. Patrícia. Os períodos do desenvolvimento corporal. A divisão do desenvolvimento infantil do recém-nascido até a idade adulta, em 3 grandes períodos de aproximadamente 7 anos, foi efetuada com vistas à evolução anímica. Examinemos, por ora, em que medida esses períodos também possuem uma base corporal visível mediante as transformações físicas da criança. São bem conhecidos os aspectos gerais da transformação da silhueta durante a puberdade. Já as mudanças ao redor dos 7 anos são, em geral, mencionadas apenas como troca da dentição, embora o início dessa troca represente apenas uma parte das transformações estruturais globais que se realizam nessa época. Foi mérito de Zeller, e aí tem uma nota que eu não vou ler tudo, está escrito A Imagem do Homem como Base da Arte Médica, volume 1, na Associação Beneficente Tobias, 1978. Então, foi mérito de Zeller descrever pormenorizadamente essas transformações, com excelente material fotográfico. Endossamos aqui uma parte de suas considerações. Zeller apontou particularmente a importância do 7º ano de vida, época de transformações corporais tão revolucionárias quanto as da puberdade. Desde que Stratz publicou seu trabalho pioneiro sobre o crescimento infantil, é sabido que o desenvolvimento corporal da criança se realiza em grandes ritmos, ocorrendo alternância entre o aumento da extensão dos membros, estirão, e da largura do tronco, repressão. Durante as diversas fases, as proporções do corpo mudam consideravelmente. Para o artista, essas proporções são determinadas pelo assim chamado cânon. O cânon do adulto implica em que a altura da cabeça corresponda, em média, a 1/7 ou 1/8 do comprimento do corpo total. A relação 1:8 é denominada clássica, encontrando-se, via de regra, em pessoa com altura em torno de 1,80 m. Pessoas mais baixas têm um cânon de 1:7, 3/4, e as menores, 1:7, metade. Os recém-nascidos, porém, têm um cânon de 1:4. Isso significa que o tamanho da cabeça perfaz uma quarta parte do comprimento total do corpo. Essas proporções são visíveis no conhecido esquema de Stratz, aqui endossados por nós. Stratz estruturou os períodos evolutivos da seguinte maneira.
A primeira fase evolutiva, 0 a 7 anos. 0 a 7 anos, o recém-nascido. 2 a 4 anos, primeira repressão, tenra infância. 5 a 7 anos, primeiro estirão, idade escolar. A segunda fase evolutiva, 8 a 20 anos. De 8 a 10 anos, a segunda repressão. De 11 a 15 anos, o segundo estirão, nas meninas de 11 a 14 anos e nos meninos de 11 a 15 anos. E 15 a 20 anos, a adolescência, a terceira repressão. Mais tarde, retornaremos a esse esquema de estratos que apresenta os cânones 4, 5, 6, 7, 8 de comprimento de cabeça. Aí tem o esquema das proporções corporais segundo estratos. Eu não sei se todos estão. Ah, ótimo. Eu não sei se todos estão com o livro, né? Quem não tem o livro pode aproveitar agora para mostrar, para ver. O interessante que ele mostra aqui, se você puder manter um pouquinho, Patrícia, Uhum. é que fica bem claro a relação da cabeça com o corpo, né? E isso é o cânon, né, que se fala, que é a relação da cabeça com o corpo. E nós vamos observando, e ele vai mostrando aqui, que é bem interessante essa relação com o espaço, né, do corpo humano. Então, você tem o estirão, que é realmente esse crescimento dos membros, e a repressão, que é o aumento da largura do tórax. E que se vocês observarem, ele vai falar isso no texto, mas quando olhamos o desenho, a cabeça da criança, além dela ser maior, né? Se você pegasse quase um quarto, né? Se você pegar a cabeça e for descendo para o corpo, daria mais 3 vezes ali, mas a cabeça está quase junto com os ombros, né? Quer dizer, a largura do tórax ainda é pequena. E à medida que vai crescendo, né? Você vai vendo que o cânon vai mudando, mas os ombros e a cabeça também têm uma outra relação. E o mais interessante disso tudo é que esse desenvolvimento não é apenas físico. E é isso que o livro mostra muito claramente. Todo o desenvolvimento humano, que nós podemos observar fisicamente, mas ele acompanha o desenvolvimento anímico e espiritual. Isso não é à toa que isso acontece. Tá? Tudo bem, Patrícia? Obrigado. Eu ouvia na faculdade como proporção áurea, né? E tem a ver o cânon com a proporção áurea? A proporção áurea é uma coisa que até o Leonardo da Vinci, né, trabalhou É. com aquela figura, né, do homem vitruviano, que era uma proporção que tem uma série de proporções que você observa nas pessoas, né? Basicamente ali, inclusive, do que eu conheço do trabalho do Leonardo da Vinci, era sobre o adulto. Então, essa proporção áurea ele mostra, né, quando ele fala aquela quadratura do círculo, né, que é aquele ser humano aberto, que tem um círculo, mas tem também uma imagem de um quadrado. E ali tem toda uma determinação, é pena que eu não estou com ela aqui agora, mas se você olhar e olhar no seu corpo, você vai ver que tem uma correlação, né? Isso, Quanto que mede os braços abertos em relação à altura. Se você fizer esse movimento, você vai encontrar isso, você vai chegar até um certo momento do corpo. Esse é o que eu conheço como uma proporção áurea. a gente, principalmente dentro da biocibernética, trabalha muito esse resgate dessa altura, né? Da Ah, altura, porque na troca dos dentes tem o crescimento, principalmente desse terço da face, né? Quando os dentes hum. estão se compondo na boca, a gente está montando nossa individualidade, e aqui tem esse crescimento vertical do osso da mandíbula, né? E aí vai se estabelecendo de acordo com essa proporção áurea, né? Que às vezes não acontece, e a gente resgata essa altura, né? Busca resgatar, enfim. Aí eu pensei Então na você hoje é a proporção pessoa áurea, mas, certa para fazer a leitura. mas aí Você é o científica cânon, ele é mais no corpo todo, assim, né? como É todo. isso. Tem essa Tá, relação da cabeça com os com o membros, tronco, tá. o tronco e os membros, né? Mas que mesmo que tenha diferença quando ele falou de pessoas maiores ou menores, que aí o cânon varia um pouquinho, né? Se a pessoa é mais alta ou mais baixa, mas essa proporção visual que você mostrou
Isso a gente observa em qualquer criança e no adulto também, né? Independente da estatura, né? Essa proporção da cabeça com o resto do corpo, ela se mantém. Tá. Quem tem netos pode observar, né? Bem objetiva, porque agora eu digo isso porque olhando a faixa etária aqui que eu vejo pelas fotos, filhos talvez já tenham já mais velhos, né? Não vai ter tanto assim. Mas você mesmo, Patrícia, ainda tem crianças que estão meio que saindo, né? Dessa Sim, etapa, mas eles já estão mais nessa fase aqui do número 7 aqui, né? Da figura, né? sim. A Patrícia é dentista. Eu sou. Então, a Sociedade Portuguesa, a Sociedade Antroposófica Portuguesa vai fazer na próxima quarta-feira uma sessão com uma senhora que é dentista. Eu, na verdade, não sei se Ela é ela é Lula. portuguesa, se é brasileira, Ela é mas Lula. É a Ela é pronto, Célia? Lula. vamos ter uma sessão. Ai, desculpem, vamos ter É, uma sessão, sim. eu não Que sei se a legal. Patrícia está na sociedade, se é membro da Sociedade Antroposófica no Brasil, não, né? Porque Não, ultimamente está havendo, eu acho bastante interessante, uma atuação conjunta da Sociedade Antroposófica Brasileira com a Sociedade Antroposófica Portuguesa, né? que Então, legal. outro dia teve uma apresentação, né, também, eu estava em Portugal até, teve uma outra apresentação, né, de uma pastora, né, uma sacerdote da comunidade de cristãos, e agora vai ter esse quer dizer, eu não sei quando vai ser, agora eu vi hoje, mas eu não marquei a data. É a próxima quarta-feira. Próxima quarta-feira. Tá. Ah, que Mas legal. a Patrícia, de qualquer modo, pode ter o link, eu posso lhe passar o link para a inscrição e Ah, por pronto, de qualquer favor, modo, qualquer pessoa pode assistir desde que faça a inscrição. me Tá passa, bem, por favor, com tá, certeza. tá bom. Obrigada. Nada, Obrigado, nada. Mariana. Podemos É seguir, poss... então? Vamos. É possível descrever as mudanças da estrutura ainda mais exatamente do que se fez Strass. Zeller já o fez em parte ao distinguir três fases nos primeiros 7 anos, cada qual com uma forma característica. Pode-se denominá-las como fases do recém-nascido, da criança pequena e de transição. Em geral, ao redor dos 7 anos, a criança atinge a silhueta da idade escolar. O segundo período começa com essa última silhueta, que entre os 8 e 10 anos se transforma devido à segunda repressão, ao passo que na puberdade se manifesta uma nova estrutura. O terceiro período começa com a estrutura da puberdade, seguida pela terceira repressão, mediante a qual a silhueta é conduzida à adolescência. Esse processo termina aos 18 anos. Depois disso, os adolescentes ainda se desenvolvem lentamente até a figura do homem ou mulher adultos. À primeira vista, já se pode notar que essas metamorfoses estruturais correspondem aos períodos do esquema psicoevolutivo. Tentemos agora caracterizar mais detalhadamente as diversas fases evolutivas da figura humana, esclarecendo o exposto com algumas ilustrações. Fase 1. O aspecto típico da silhueta do recém-nascido é a grande cabeça. A distância entre o queixo e o vértice equivale a 1/4 de todo o comprimento do corpo, descendo-se equivalente à altura da cabeça, chega-se aproximadamente ao umbigo. A envergadura relativamente enorme da cabeça só se revela exatamente quando a imaginamos ampliada à estatura do adulto. Ao levantar os braços, o recém-nascido não consegue juntar as pontas dos dedos acima dela. Uma linha horizontal traçada entre as pupilas passa bem abaixo do meio da cabeça. Em outras palavras, a parte do crânio relativa ao cérebro é bem maior do que a parte correspondente ao rosto. No próprio rosto, a parte inferior
A mandíbula inferior é novamente pequena e retraída. A região do meio é relativamente melhor formada, embora o nariz ainda esteja pouco aparente. É a testa, grande e arqueada, que se impõe e impressiona. Os olhos são grandes, com a íris ocupando grande parte do lado visível. A extremidade superior da concha auricular está na altura da linha das pupilas. As orelhas estão, portanto, implantadas bem abaixo. Os traços do rosto são arredondados e brandos. A boca ainda é boca de mamar, com a parte mais espessa no lábio superior. Então, A para que não cabeça, fique só uma leitura, só um minutinho, Patrícia, para que não fique só mostrar uma a leitura com gravura? muitos dados, né? Seria interessante se cada um de vocês fizesse essa medida aqui na cabeça, né? Do queixo, abram a mão assim, e agora coloquem no tórax e vejam onde vai. Chega bem aqui, né? Aonde está a sínfise pública aproximadamente. E já no bebê, isso, como ele diz aqui, é verdade. Se você fizer isso, vai até o umbigo. Não como mostra essa grande diferença, né? E um aspecto também que acho que nós já comentamos sobre a trimembração várias vezes, né? Você tem um sistema neurosensorial na cabeça, o sistema rítmico no tórax e o sistema metabólico motor nos membros. Mas na cabeça nós podemos ver essa trimembração. Essa parte da testa aqui, que corresponde mais ao pensar, né? Quando você vê pessoas grandes pensadores, tem a parte da testa muito grande, é o nosso sistema neurosensorial, corresponde ao neurosensorial. Essa metade do rosto aqui corresponde ao sistema rítmico, que nós respiramos com o nariz. E essa aqui é o metabólico. Essa parte é metabólica, tanto que eu mastigo para poder alimentar a parte metabólica. Então, essa distinção corporal trimembrada eu vejo na cabeça. E quando ele faz essa descrição, ele chama bastante atenção para isso. O que está grande no bebê? Por incrível que pareça, é o representante do sistema neurosensorial, que a testa da criança é muito grande, porque a parte cerebral da cabeça é maior do que a parte facial. Então, a Patrícia já tinha falado, né, sobre a questão do nascimento dos dentes. Então, a criança tem essa parte retraída, a boca é de mamar, né? Como ele fala aqui, os lábios não estão na mesma proporção que nós temos. O narizinho quase não aparece, né? Como ele fala aqui bem claramente. E se nós olharmos agora para nós mesmos, quando ele fala da pupila, né? Se você passar uma linha horizontal na pupila, vai ficar abaixo do meio da cabeça. Para nós, não. Se vocês pegarem a pupila aqui e fizerem esse movimento, olha, não está na metade, né? Na criança está abaixo. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa que ele fala interessante aqui. Também é outra coisa, né? A, a extremidade superior da concha. Se vocês pegarem aqui a concha, a concha acústica aqui, né? A orelha, e vocês fizerem isso aqui, vai dar acima dos olhos. E na criança, como ele fala aqui, vai estar na linha da pupila. E Então, é os uma série de bracinhos, Ronaldo? informações. Ah, e O a criança também bracinho. tem esse aspecto, né? Nós conseguimos perfeitamente, mas a criança não consegue porque os bracinhos são. Vocês lembram da figura do Horácio, né? Da, do, aquele dinossaurinho que os bracinhos são pequenininhos? A criança ela tem as extremidades muito pequenas em relação a isso. Tudo isso mostra o que para nós? A criança ainda é através dos membros que nós estamos na Terra, né? A criança ainda não chegou na Terra totalmente. Ela nasceu, mas na cabeça, que é o que comanda o crescimento, que é o que aparece, você vê nitidamente que ainda é a estrutura neurosensorial que está atuando. Então, e vai mostrando depois no livro que o desenvolvimento é crânio-caudal, né? Ele é de cima para baixo. E realmente começa assim. Você começa a desenvolver aqui para depois desenvolver o resto do corpo. Então, é para não ficar uma série de dados, tá lendo, 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 a gente tem que entender, mas isso não é
à toa. Isso mostra realmente o desenvolvimento anímico e espiritual da criança. Não é assim, é um dado anatômico, por acaso, que acontece com todas as crianças. Sim, acontece com todas as crianças, mas isso tem esse desenvolvimento crânio-caudal, né? O ser humano vem do mundo espiritual para chegar na Terra, pôr os pés na Terra, inclusive, né? Pôr mesmo. Depois a gente vai observando o movimento do andar, do falar. Esse é um movimento bem que acompanha a presença do ser humano na Terra. Ele ainda está muito no mundo espiritual. Fisicamente ele chegou na Terra, mas ele ainda está no mundo espiritual ainda. Fala, Maria Lourdes. Eu estava a pensar, e quando, por exemplo, os lábios não têm essa diferença e são, por exemplo, os dois ou muito fininhos ou muito espessos, isso tem algum significado? E pode ser mudado, por exemplo, com o tipo de alimentação. Imagina se é amamentado, ou se tem leite artificial, ou se come É, comida mais precocemente ou não, ou tipo de comida, ou não sei. depende um pouco da idade que você está falando, né? Porque, e também depende das Antes do características primeiro ano, genéticas também. antes do primeiro ano. Ah, sim, mas isso é bem, bem no início ainda, né? Isso que ele está falando é bem no início. Depois vai desenvolvendo isso. A boca de mamar ainda, né? Ele fala, depende também do processo da amamentação também, né? E, evidentemente, também, além das questões individuais, existem questões raciais também, né? Existem povos que têm os lábios mais pronunciados do que outros, né? Mas, de uma maneira geral, mesmo nessas situações, geralmente a boca ainda, a parte mais espessa é o lábio superior, justamente para facilitar a apreensão do mamilo, né, da mãe. Então, tudo isso tem essa relação. Então, tem que Eu observar estava, para ver se é uma sim, característica, hein? Ronaldo, eu estava a perguntar, por exemplo, na medicina chinesa, no diagnóstico oriental, por exemplo, na leitura dos lábios, o lábio superior divide-se em duas partes. A parte superior é o esófago, depois é o estômago e depois é o intestino delgado e o intestino grosso. Então podemos fazer leitura, por exemplo, de manchas e de espessura e etc. Mas na criança eu não tenho a ideia, não sei, não é? É, aham. Teria que ver como que na medicina chinesa se observa a criança, né? Especificamente. Mas isso, naturalmente, você está usando no sentido de fazer uma avaliação clínica também, né? Nesse caso. Mas teria que ver também como é a estrutura do rosto, né? Do chinês, né? Mas, com certeza, essa sequência ela vai sendo seguida, né? Porque é um desenvolvimento nesse sentido, né? Tudo que ele está falando, ele falou primeiramente estático, mas isso vai sendo um processo em desenvolvimento. Tudo bem? A cabeça tem largura igual à do tórax. Esse ainda não possui forma própria, sendo arredondado e unindo-se, sem delimitação, com a barriga. Os ombros são mais largos do que a bacia, fato experimentado diariamente por todo obstetra. Os bracinhos são curtos e, em geral, acompanham o ritmo evolutivo do tronco. Seu comprimento permanece tal que as mãos sempre se encontram na altura dos quadris. As partes proporcionalmente menos desenvolvidas são a bacia e as pernas. Estas medem apenas 1,5 vezes a altura da cabeça. Imagine-se essa relação no adulto. São roliças, apresentando na face interior das coxas as gorduras características. Não, Pode-se aqui é perguntar. interessante também a gente fazer a imagem da criança, né? Então a gente vai lendo e não vai guardar nada do que está escrito aqui, né? Então, observar como que é essa criança. E ele depois vai pedir para olhar a figura, mas já é interessante olhar a figura, né? Ele tem essa figura aqui, que ele está mostrando aqui uma criança de primeiro ano,
depois uma criança aqui de 2 anos e 8 meses, quase 3 anos, né? Ah, obrigado, se você segurar fica melhor. Então, se você olhar ali, a criança de primeiro ano, como ela realmente ela não tem essa, o tórax e o abdômen, eles não têm aquela voltinha que o adulto tem, que separa, né? Você tem o tórax, aí faz uma voltinha, aquilo é uma coisa única, né? Os braços são pequenininhos, se vocês não precisa nem ficar em pé, se vocês colocarem os braços ao longo do corpo, vai dar no meio da coxa. A criança não chega nesse ponto. Isso estava na figura anterior, né? Se a gente mostrar aqui aquela figura, pode manter a sua que eu vou manter essa aqui, tá vendo? Olha, a criança, a mãozinha tá bem aqui, e no adulto ela já vai mais embaixo. Então, tudo isso mostrando esse desenvolvimento no caudal, né? E tem essa característica dos membros serem mais aquela gordurinha típica, né? Você vê que tem muita gordurinha no bebê, né? Por isso que ele é fofinho, né? Porque ele tem toda essa característica que nós vamos perdendo à medida que nós vamos desenvolvendo. Tudo bem, obrigado. É, Patrícia. Eu estou parando, gente, porque senão a gente faz uma leitura, uma opção de dados, e isso se perde. A gente não presta atenção. Né? Você fala, tá lá no livro, mas vamos observar, e se vocês tiverem crianças, né? Ah, quando eu faço um curso para medicina, né, antroposófica, que fala do nascimento dos corpos, e eu sempre peço ao aluno que levem fotografias deles de criança, para que eles possam observar neles, né, em nós mesmos, como nós éramos, né? Então, quando você tem, e vocês podem fazer esse exercício, pegar fotos de vocês de quando bebês e observar no primeiro setênio fotos quando bebê, fotos de 3 anos, fotos de 7, vocês vão observar em vocês mesmos aquilo que está escrito aqui no livro. Pode ir. Pode-se, portanto, constatar uma prioridade de desenvolvimento de cima para baixo, da cabeça em relação ao tronco, dos ombros em relação à bacia, do crânio cerebral em relação ao crânio facial, dos olhos em relação à mandíbula inferior, etc. Também é típica do recém-nascido a quase ausência do pescoço. A cabeça parece ser a continuação direta do tronco, havendo apenas algumas dobrinhas entre ambos. A pele do recém-nascido sadio está esticada sobre almofadinhas de gordura. As articulações parecem ser estrangulamentos mais profundos. Os músculos são muito pouco desenvolvidos, não sendo seus contornos visíveis sob a pele. Tudo isso constitui uma imagem tão típica que, depois de alguma experiência, não podemos enganar-nos ao constatar um autêntico bebê. E é para visualizar a ilustração 1, né? Essa figura que nós mostramos aí, né? A silhueta do recém-nascido se mantém em seu aspecto geral durante o primeiro ano e meio. No segundo ano de vida, ocorre um deslocamento manifesto pelo desenvolvimento relativamente acelerado das partes inferiores do corpo, que de certa maneira recuperam seu atraso em relação às superiores. Então, isso que é interessante olhar na figura aqui, tem essa diferença, né? E então, mas o mais importante, ele citou uma frase aqui que normalmente a gente às vezes até não dá tanta importância, quando ele fala que os músculos são pouco desenvolvidos, não sendo visíveis o seu contorno debaixo da pele. Então, quando nós olhamos um adulto, mesmo que não seja musculoso, mas se você fizer um movimento, você vê a estrutura muscular debaixo da pele. Os músculos são aquilo que nos permite, são os nossos eh, órgãos, né? Órgãos musculares que nos permitem nos expressar no mundo. Eu ajo através dos músculos. A criança não tem isso desenvolvido. E você poderia falar, isso é um processo de desenvolvimento. Sim, é um processo de desenvolvimento, mas é importante entendermos que o músculo não está desenvolvido porque a criança não está capaz de atuar no mundo, né? Então, uma coisa está intimamente ligada à outra. Os músculos não aparecem.
Porque a criança ainda está, na maior parte do tempo, ela está deitada, ela está começando a construir a capacidade de, através dos músculos, primeiro tomar uma posição ereta. Não é ainda para atuar totalmente no mundo, né? Tem um outro livro, não é desse autor, que é do Carl Koenig, que são os 3 primeiros anos da criança, onde tudo isso é muito estudado para mostrar como que a criança primeiro ela vai agarrar as coisas para depois chegar, para depois poder ficar em pé. Então também é um desenvolvimento crânio-caudal. Então, é importante ler com cuidado o que está escrito aqui, porque ele está mostrando o desenvolvimento anímico e espiritual baseado na estrutura física, né? Acompanhando a estrutura física. Tudo bem? Acho que podemos. Fase 2. Tendo ocorrido o deslocamento acima, o aspecto geral torna-se outro. Agora a criança apresenta proporções que, em síntese, denominamos silhueta da criança pequena. Essa silhueta se mantém dos 2 anos e meio aos 5 anos. A criança dessa fase tem um cânon de 1 para 5, enquanto o do recém-nascido é de 1 para 4. O corpo, portanto, cresceu mais rapidamente do que a cabeça, a qual, por sua vez, também aumentou. O comprimento maior do corpo resulta, pois, principalmente de um alongamento do tronco. Em geral, o tronco está mais desenvolvido do que as pernas. Em outros casos, estas cresceram na mesma proporção, embora ainda não se possa falar de um pronunciado crescimento delas. Devido a esse crescimento longitudinal do tronco, embora também em largura, fase da primeira repressão, na criança pequena, a forma global é dominada pela parte tóraco-abdominal, relativamente imponente, enquanto a parte dominante no recém-nascido é a cabeça. O tronco é cilíndrico e bem preenchido. O dorso é reto, não apresentando ainda a curvatura em S da coluna, característica dos anos posteriores. A barriga é gordinha, sendo limitada embaixo por uma dobra semicircular bem visível. O tórax se abre amplamente para baixo, passando imperceptivelmente a barriga. A criança ainda não possui cintura. O ângulo formado pelas costelas é bem aberto. A bacia tem largura igual à dos ombros. O pescoço é um pouco mais desenvolvido do que no recém-nascido, mas a cabeça continua presa, por assim dizer, entre os ombros. A qualidade da epiderme continua determinada pela gordura subcutânea. Ainda não existe o relevo dos músculos. Contudo, as dobras no interior das coxas desapareceram, e também as almofadinhas na parte superior das mãos e dos pés. As dobras do tecido subcutâneo das articulações também sumiram. As partes dos membros se interligam sem interrupção. A cabeça se tornou proporcionalmente menor, o que se traduz pelo cânon 1 para 5. Os olhos ainda estão abaixo da linha mediana horizontal da cabeça, motivo pelo qual a grande fronte continua a predominar. O queixo começa a aparecer, o que torna o rosto mais expressivo. O lábio superior continua protuberando um pouco sobre o inferior. Os traços do rosto ainda são brandos e confiantes. Os olhos olham com plena confiança para o mundo, prontos para uma reação alegre ou defensiva. Os membros continuam roliços e gordinhos. Os movimentos possuem o mesmo caráter arredondado, não sendo ainda angulosamente cônscios de finalidade. A ilustração 2 mostra uma criança pequena
Normal aos 3 anos. Essa figura aí, né? Então, é interessante, né, essa fase 2 que está ainda nessa etapa, mas o que chama de novo é em relação ao movimento, né? Quando ele fala movimento arredondado, isso chama a atenção de vocês, né? Faz pensar o quê? Movimento arredondado. Suave. A Oi? criança Desculpa. ainda não aponta, né? Pera só um minutinho, Cristina. A Julieta falou. Quem foi, Desculpa. Julieta? Eu não te ouvi. Movimento suave. É. E vamos ver o que que a Cristina complementou. O que você falou, Cristina? É que, não sei, eu pensei aqui que quando a criança se movimenta, ela não faz assim como a gente, com um objetivo. Ela Uhum. só se movimenta, os braços, as perninhas, e acho que é mesmo assim arredondado, não tem uma direção. É o que me É, veio. Não sei, eu tô não, tá aqui certo. pensando na criança no colo. Uhum. A criança no colo fica apontando para onde ela quer ir, a gente fica indo atrás do que ela aponta, não é assim, tipo, me leva Mas, ali, mas, me é, leva é, ali. mas olha que interessante, Claro, você falou uma não coisa. é consciente, né? Assim, Não, ele tem um grau de consciência astral, né? Mas não é do eu. O eu ainda não é presente no sentido. Tanto que não é ele que está movimentando, ele está na expectativa de que alguém faça para ele, né? Então é isso que é interessante que ele chama atenção aqui. Não é cônscio da finalidade. Essa frase, quando a gente lê com cuidado as coisas, a gente vai vendo quanta coisa está escrita aqui, né? Não é cônscio de finalidade. Não tem uma finalidade. Existe uma finalidade, na realidade, a criança quer chegar num local, mas não é a finalidade que você fala, agora eu vou levantar daqui e vou para lá. Ou eu vou levantar meu braço e angular, eu vou fazer movimento, que os nossos movimentos, eles são angulosos, né? Eu posso fazer movimento circular porque totipotente, mas assim, quando eu vou para alguma coisa, eu faço uma alavanca, eu faço, isso é consciência. Então, tudo que ele está falando aqui, por isso que eu falo que a gente tem que entender que não é físico apenas, é anímico e espiritual, porque a criança ainda não tem essa capacidade consciente de agir no mundo. E aí poderia parecer um contrassenso, né? Mas como se nós estamos falando que a parte neurosensorial é mais desenvolvida, como que não tem consciência? E esse é o ponto essencial do desenvolvimento humano, que tem uma importância especial para a pedagogia. O cérebro da criança, o sistema neurosensorial da criança, ele, nessa etapa, ele existe para direcionar o desenvolvimento e não para processos pensantes. Isso faz uma diferença brutal na educação, porque se eu pego uma criança e alfabetizo muito cedo, eu estou usando uma parte futura de uma preparação do sistema neurosensorial antecipadamente. E isso pode ter consequências futuras que não vão aparecer na criança. Por isso que é difícil você falar isso em termos educacionais. Porque as pessoas falam, qual é a diferença se eu ensino a criança a ler mais rápido, ela vai ser mais preparada para o mundo, mas eu estou interferindo no desenvolvimento biológico desse ser. Porque, na visão esotérica, o sistema neurosensorial, ele está prioritariamente no primeiro setênio voltado para o desenvolvimento corporal. Ele é que direciona, por isso que ele é o maior no início. E depois vai havendo esse desenvolvimento, onde o tronco e os membros vão desenvolvendo mais rápido, não que a cabeça não desenvolva, ela continua crescendo, só que o resto vai crescendo mais rápido. Mas porque foi essa orientação. E o ser humano tem que estar ocupado com essa orientação. Se eu, além disso, eu ainda introduzo uma atividade pensante precocemente, é como se eu fizesse um dreno de energia, né? É como se eu tirasse a função, atrapalhasse essa função. E por isso que nas escolas Waldorf existe essa orientação da alfabetização ser
e no sétimo ano, né? É a partir dos 6 anos, a partir dos 7, não é a partir dos 7, entre os 6 e os 7, né? Até porque existem leis que obrigam mesmo uma escola Waldorf a alfabetizar. Mas se você segura isso até essa etapa, esse é o ideal. E lembra que nós falamos que o bebê não consegue colocar aqui, né? A mão. Mas à medida que a criança vai crescendo, ela consegue passar a mão na cabeça. E existiu uma orientação nas escolas Waldorf, né? Que a criança só deveria aprender a ler quando ela conseguisse fazer esse movimento aqui, que é pegar a ponta da orelha com a mão. Porque se ela não consegue fazer isso, significa que a cabeça ainda está muito grande em relação ao membro, não atingiu o ponto. Eu vi que a Nina fez um movimento, você já pode ir para a escola, Nina, porque você já conseguiu pegar a orelha, né? Mas é bem interessante, parece, mas que coisa boba. Não, agora vocês estão entendendo, fica mais claro por que que existe isso. Porque isso vai acompanhando o desenvolvimento crânio-caudal. A Eliane ia fazer uma pergunta? Eliane? Não, ela deve ter saído do computador, por algum motivo. Oi, Tudo doutor bem? Ronaldo. Oi? Eu estou aqui, né, encantada com a sua aula, mas também me ocorre, assim, com muito interesse saber de vocês e do senhor aí sobre a criança interior, que nós, os terapeutas, ficamos divagando, estudando e lendo, e a gente sabe pouco dessa criança física ainda, né? Sim. É. O que acontece é que essa criança interior, ela está em construção, né? E isso foi muito importante a sua observação, Eliane. Por quê? Porque essa nossa criança interior, ela tem muito do que é a nossa herança espiritual, individual, não herança biológica, né? A herança biológica é uma realidade, né? Porque tudo isso que nós estamos falando, nós temos que contextualizar também com a estrutura familiar, né? Crianças que vêm de pais muito altos, crianças que vêm de pais menores, estruturas físicas mais fortes ou mais fracas, isso tem na hereditariedade. Agora, essa criança, ela está, por mais evoluído que seja esse espírito que está encarnando, ele esqueceu de toda a sua evolução para encarnar nessa época na Terra. Então, ele precisa ser educado para ser um ser humano desta época e aprender tudo. Aprender a andar, aprender a falar a língua materna, aprender a pensar uma estrutura não só individual, mas com que lhe é oferecido pela educação. Então, essa criança interior que já tem um mosaico próprio, ela recebe a influência do que vem de fora. Imagine você colocar uma criança, ele aqui não abordou ainda o andar, né? Depois ele vai falar disso. Mas esse processo todo que nós falamos, crânio caudal, isso tem uma influência profunda no pensar, né? Que nesse livro dos 3 primeiros anos da criança é abordado de uma forma mais profunda. Então a criança ela precisa ser primeiro um agarrador, né? Ela pega tudo para depois ela ir na direção até o ponto em que ela engatinha, assenta primeiro, engatinha e fica em pé. Também é o desenvolvimento crânio-caudal. Mas depois de um ano, que é exatamente o tempo que o Sol dá a volta em torno da Terra, o ser humano começa a caminhar. E imagina se com pressa. Ah, obrigado. A Maria Lourdes mostrou aí os 3 primeiros anos da criança. Aliás, mostra até uma criança aprendendo a andar, né? Você vê que o movimento ainda está. A foto mostra essa, essa tentativa do equilíbrio, né? Agora, imagina que um pai, na pressa, fica incentivando a criança a andar, ou coloca a criança num andador. Vocês veem como que isso tudo tem interferência, né? Assim como ensinar uma criança a ler antes do tempo, ou forçar uma criança, porque nós temos essa visão bem arimânica, né? Quanto mais rápido, melhor. E eu forço a criança a fazer comer etapas, né, desse processo. Então, essa criança interior também vai ser prejudicada. Foi bem interessante a colocação da Eliane, né? Assim, o que que a educação pode
atrapalhar um desenvolvimento fisiologicamente que é tão bonito quando você observar que tudo isso tem um desenvolvimento que é físico, anímico e espiritual. Se você não leva em consideração esse lado, principalmente o lado anímico e espiritual, você vai fazendo pequenos robozinhos, né? Ah, vamos colocar na vida mais rápido, mais prático, né? Então, a importância desse conhecimento para nós ele é essencial, né? A pedagogia ele é essencial, né? De uma maneira geral. Obrigado aí pela pergunta, Guiane. Acho que podemos ler mais um pouquinho. Vamos até a fase 3. Fase 3. No quarto ano de vida, a silhueta da criança pequena começa a transformar-se muito. Ela entra na idade do primeiro estirão, do primeiro crescimento em altura. São as pernas que mais participam dessa mudança. Embora a criança conserve as feições de criança pequena e o tronco também mantenha as características anteriores, os membros passam a crescer, tornando-se longos e finos. O relevo gorduroso desaparece. Os músculos começam a evidenciar-se e as articulações se tornam perceptíveis, vindo a formar saliências no relevo dos membros. São particularmente os joelhos que vêm a destacar-se plasticamente. As rótulas ficam visíveis e as largas extremidades dos ossos tubulares se projetam. O nariz ainda é pequeno, porém começa a adquirir forma. O lábio superior ainda protubera sobre o inferior. Para visualizar a ilustração 3. Uhum. Depois a gente fala. Essa é a idade em que a criança se torna apta para a escola e também em que, conforme será descrito mais tarde, seu brincar muda de caráter, tornando-se intencional. Também nos movimentos se manifesta o aspecto e a intencionalidade. A criança se torna muito ágil na movimentação. Seu modo de andar adquire novas características. Em lugar da locomoção saltitante, só agora se inicia o verdadeiro andar. É especialmente ao correr que ela demonstra grande diferença. Como consequência, também o tronco se torna mais esguio, evidenciando uma divisão. Forma-se um estreitamento entre o tórax e o abdômen à medida que aquele se estreita na parte inferior pelo fato de as costelas mudarem de posição, formando um ângulo mais agudo. O externo começa a formar uma cavidade entre o relevo dos grandes músculos peitorais. A barriga se aplana e o semicírculo em sua parte inferior desaparece. A coluna vertebral adquire sua sinuosidade em forma de S, ficando mais delgada. Os ombros passam a ser mais largos, adquirindo uma forma plástica. As clavículas ficam aparentes, produzindo cavidades que deixam transparecer as articulações dos ombros. As omoplatas acentuam-se e o pescoço se alonga, fazendo com que a cabeça se destaque mais livremente do tronco. A respeito dessa metamorfose, Zeller diz o seguinte: a forma corporal da criança em idade escolar adquire aspectos qualitativos em comparação com a da criança pequena, não podendo ser deduzida desta apenas por transformações dimensionais. Trata-se de uma transformação que atinge toda a pessoa psicofísica. Pode-se considerar como princípio básico da nova estrutura somática um predomínio dos aparelhos motores sobre as cavidades do corpo e seus grandes espaços. Obrigado. Então, é interessante olhar de novo, né, a figura. Eu vou mostrar essa, você mostra a anterior, para a gente poder fazer
né, essa avaliação, né, quando você vê, nós estamos vendo agora essa criança aqui, que é a criança dos 5 anos, né, não a outra. Eu vou até tirar um pouquinho para a gente poder ver como é essa evolução, né, como ele vai mostrando e como que realmente todo esse aspecto, acho que tá bom, podemos tirar aqui. Então, só lembrando aqui, né, que ele usou algumas expressões anatômicas. O externo, né, que é esse osso que nós temos aqui. Se nós passarmos aqui no pescoço, né, tem uma fúrculazinha aqui. Aqui, se vocês descerem, está o externo. Em qualquer pessoa, a partir dessa idade, você vê o externo, né, entre a musculatura. Antes era uma coisa redonda, agora já não é mais. Você tem a clavícula, você tem os omoplatas, né, que são aqui atrás, essas asas, né, como se falava antigamente, né? Todo esse desenvolvimento vai separando, e aí vai aparecendo o pescoço e a cabeça fica mais independente. Então, antes, né, a criança não tem pescoço, né, tá envolvido, é grande a cabeça, né? Isso acho que ele não falou aqui, eu não lembro se ele falou, mas se nós passássemos uma reta no bebê recém-nascido, né? Aqui pelas têmporas da criança, vai coincidir com o ombro, né? Se vocês lembrarem aí de netinhos ou de filhos, é isso que acontece. E se nós fizermos isso no adulto, vai dar nesse ponto aqui, né? No meio, mais ou menos, dessa distinção. E tudo isso vai acompanhando o estirão, que é o desenvolvimento dos membros, e a repressão, que é a largura do tórax. Mas o tórax também cresce, né? Então aí já não é mais estirão nem repressão, é um crescimento longitudinal, mas tudo isso formando essa criança, mas tudo isso permite que o ser humano vá ficando cada vez com essa postura mais ereta, e que é o que nos diferencia dos animais, né? Porque os animais, os membros frontais do animal são as patas também, né? Tá para o chão, voltado para o chão. A partir do momento que o ser humano fica em pé, ele libera as mãos, e é com as mãos que nós vamos atuar no mundo, e ele tem a possibilidade de olhar o horizonte e denominar as coisas, né? Assim foi a evolução da civilização, assim é a evolução do indivíduo. E esse é um ponto que também não é tocado nesse livro, mas quando nós olhamos os embriões de diversos animais e do ser humano, até uma determinada etapa, eles são muito parecidos. Você não saberia dizer bem o que qualquer um. E na evolução, por incrível que pareça, a mão humana é a mão que fica mais primitiva. Os animais desenvolvem os membros especificamente, ou para uma gazela para correr, ou um felino que usa a pata para matar, né? Ou você transforma isso numa asa, os pássaros, ou você transforma isso numa barbatana, no peixe. Então é bem interessante que a mão humana é a que fica na fase mais embrionária. Porque se você olha nos demais animais, num determinado momento parece a mão humana. Depois ela vai especializando. Pode parecer um paradoxo, mas não é um paradoxo. Porque o animal, como ele se especializa, ele fica determinado, né? Enquanto que o ser humano é livre. Ele tem nas mãos a possibilidade que nós chamamos de totipotente, tudo pode, né? Então, com essa mesma mão eu posso acariciar, mas eu também posso matar e eu posso construir coisas que não são típicas do ser humano, mas por observação dos outros animais, eu posso construir garras, eu posso construir asas, eu posso fazer aparelhos, né, que me permitem mergulhar no fundo do oceano. Tudo isso porque nós nos libertamos, né, da posição, da especialização, e isso permite que o espírito humano permeie, né, o corpo físico. A coluna vertebral, ela também não está citado aqui especificamente, mas ela é bem a representação do eu, né? Só um ser humano é capaz de ficar ereto, e isso através da coluna. Mas tudo isso, para a coluna fazer tudo isso, foi importante todo esse desenvolvimento que permitisse que o ser humano superasse a gravidade.
Então, acho que hoje, né, chegamos aí, 9h32, chegamos até essa fase aqui aproximadamente dos 5 anos e 8 meses, né? Mas o mais importante é percebermos. Desenvolvimento é crânio-caudal. Esse desenvolvimento permite o desenvolvimento psicofísico, né? Como ele fala aqui, e nós podemos ampliar isso para a imagem do anímico espiritual, que é o que permite que a nossa estrutura surja. Muito bem, terminamos o nosso grupo de hoje. Vamos aí, espero que tenham um bom fim de semana, uma boa semana também. E sábado que vem nós continuamos aqui acompanhando. E uma sugestão, se vocês tiverem álbum, quando crianças, deem uma olhada, né? Como era o desenvolvimento de vocês as fotos, né? O que mostram de vocês, né? Vocês vão observar isso que nós estamos falando aqui. Certo? Bom fim de semana para vocês. Bom, Obrigado. muito bom, legal. Obrigada.